Há uma sombra que ronda cada passo que você dá, um sussurro que ecoa nas paredes do seu silêncio mais profundo, aquele que você se recusa a escutar. Ela não fala alto, não precisa. Anda pelas frestas da sua consciência como um lobo faminto de certezas, e mesmo assim, você a ignora. Por quê? O que é na verdade que faz o coração humano tremer diante dela, como se ela fosse o próprio abismo olhando de volta? A verdade não é apenas desconfortável. Ela é uma faca sem cabo, cravada fundo no peito de quem ousa viver sem máscaras. Imagine-se em uma caverna cujas paredes são feitas de espelhos, mas todos estão quebrados. Cada fragmento reflete algo que você negou, algo que escondeu até de si mesmo. Você caminha sobre cacos e diz que está inteiro. A sociedade oferece curativos coloridos, promessas doces que sangram ilusão. E você aceita, grato, porque a mentira é macia, quase maternal. Mas há um momento, e ele virá, em que os joelhos cedem e as mãos, manchadas de sangue, tocam a face partida no chão. E então surge a pergunta: por que fugir daquilo que pode libertar? A verdade dói porque ela rasga o véu da comodidade e revela o que foi enterrado sob décadas de conveniência moral e conforto emocional. Ela não pede licença, não usa luvas brancas ao desfilar suas feridas. É o martelo que Nietzsche ergue contra os ídolos. E talvez você ainda não tenha percebido, mas muitos dos seus deuses já estão trincados. Quantas vezes você escolheu a tranquilidade de uma mentira em vez da tempestade de uma revelação? Quantas verdades dormem em você, amordaçadas pela necessidade de ser amado, compreendido, aceito? Existe uma estranha beleza nisso tudo, uma tragédia sublime. Pois aquele que encara a verdade não apenas sofre, ele se transforma. Como o dragão que deve perder suas garras para voar mais alto, o homem moderno carrega o peso das próprias inverdades como se fossem correntes douradas. Mas ouça bem, o ouro não salva, ele só brilha enquanto você se arrasta. Há um caminho além do bem e do mal, sim, mas ele começa com o ato mais solitário que existe, o de abandonar a segurança da ignorância voluntária. E agora, você sente isso também? Um frio nos ossos, uma pulsação diferente no peito, como se estivesse prestes a descobrir algo que sempre soube, mas fingiu não saber. Então continue. A jornada não é para os fortes, nem para os inteligentes. Ela é para os que ousam perguntar, mesmo quando temem a resposta. Pois a verdade, minha cara alma aflita, não é uma luz gentil que acalma. É o incêndio necessário para que você possa renascer das cinzas de si mesmo. Você já sentiu o peso do silêncio? Não aquele que acalma, não o descanso entre as palavras, mas aquele que nasce no âmago da alma e se espalha como uma névoa densa pelo corpo inteiro, um vácuo onde deveria haver resposta. É nesse espaço vazio que a verdade dorme, enrolada em si mesma como uma serpente adormecida, pronta para despertar quando você menos espera. Ela não pede permissão, apenas aparece. E quando isso acontece, você não tem escolha senão olhar de frente para aquilo que negou, reprimiu ou fingiu esquecer. Pois a verdade é cruel assim. Ela não precisa de sua aprovação para existir. Imagine-se diante de um espelho antigo, empoeirado, manchado por anos de uso e mentiras repetidas até virarem crenças. Você se aproxima, toca a superfície fria com os dedos, por um instante, quase consegue ver seu reflexo. Mas algo está errado. O rosto que lhe devolve o olhar não é exatamente o seu. Há cicatrizes ali que você não lembra de ter ganho, olheiras profundas como poços sem fundo, rugas que parecem carregar histórias que nunca viveu. E então, num lampejo, o espelho se estilhaça. Cacos voam por todo lado, cortando o ar e a carne ao mesmo tempo. Cada fragmento contém uma parte de você que você jamais quis reconhecer. Alguns gritam verdades que você calou. Outros choram perguntas que você nunca teve coragem de formular. Um riso sarcástico ecoa no vazio. Talvez seja o seu próprio. A verdade dói porque ela rasga a ilusão de controle.
Nós nos agarramos às nossas certezas como marinheiros afogados segurando pedaços de um navio naufragado, convencidos que elas nos salvarão. Mas a verdade não salva. Ela revela. E revelar é arrancar a pele das coisas, expor o músculo, o osso, o sangue pulsando sobre a superfície. É isso que você quer? Ou prefere continuar caminhando pelas ruas da sua própria mente, vestido com roupas alheias, sorrindo com lábios que não são seus, falando palavras que foram escritas por mãos que você nem sequer conhece? Há um momento na vida de cada homem, e sim, ele chegará, em que as máscaras começam a apertar. Primeiro, são só alguns pontos desconfortáveis, um aperto aqui, uma coceira ali. Mas com o passar dos dias, semanas, anos, a pressão aumenta, até que a respiração se torna pesada, difícil, quase impossível. E então vem a pergunta: quem sou eu sem a máscara? Quem sou eu sem a opinião dos outros, sem as expectativas, sem a necessidade de provar algo a alguém? Quem sou eu quando tudo que me definia desmorona como areia movediça? Ela não é bonita, essa jornada. Não há trilha sonora épica, nem aplausos no final. A verdade é suja, árida, incômoda. Ela não lhe dá medalhas por enfrentá-la. Pelo contrário, ela o força a confrontar o fato mais brutal de todos, que você foi moldado por forças que nem sequer compreende, programado por sistemas que nem sabia que existiam, treinado para amar o que te aprisionava e odiar o que te libertaria. Quantas vezes você chamou de liberdade uma simples mudança de cela? Quantas vezes confundiu obediência com amor? E agora, diante disso tudo, o que resta? Pense em todas as vezes em que você sorriu quando queria gritar. Em quantas engoliu a dor para não assustar os outros. Em quantas ocasiões fez silêncio para não perturbar a harmonia artificial. Agora imagine todas essas emoções, sentimentos e verdades enterradas dentro de você como raízes secas, alimentando um solo infértil. É dessa terra ressecada que brotam suas ansiedades, seus medos, suas frustrações. E é por isso que a verdade dói tanto. Ela é o primeiro raio de sol que atinge esse subsolo abandonado, fazendo tudo explodir em flores venenosas, as belezas que machucam. Nietzsche disse que quando olhas longamente para o abismo também te olha. Mas ele não terminou a frase. O que ele realmente queria dizer é que, depois que o abismo te olha, ele entra em você. Ele se torna parte de sua respiração, de seu pensamento, de sua forma de enxergar o mundo. Você não sai ileso, sai transformado. Mas transformação não é confortável. É violenta, caótica, imprevisível. É como se o céu resolvesse rasgar a terra para plantar novas estrelas, sem se importar com as casas que serão destruídas no processo. Por isso tantos fogem. Por isso tantos preferem a sombra à luz, a mentira ao confronto, a falsa para a verdade incômoda. Porque enfrentar a realidade significa aceitar que você errou, que sofreu, que foi usado, manipulado, enganado. Significa entender que muitas das coisas que você ama não merecem seu amor. Que algumas pessoas que você idolatra estão vazias por dentro. Que você mesmo, sim, você mesmo, tem dentro de si tanto de vil quanto de herói. E que a única maneira de crescer é encarar esses dois lados com os mesmos olhos, sem julgamento, sem vergonha. É fácil julgar o outro. Difícil é olhar para si mesmo com honestidade, pois a verdade não é apenas externa. Ela é interna, visceral, inescapável. Ela habita na maneira como você age, fala, escolhe. Ela está em cada decisão tomada por medo, em cada palavra dita por conveniência. Ela está na forma como você trata as pessoas quando ninguém está olhando, na forma como se trata a si mesmo quando está sozinho. E é nesses momentos silenciosos que a verdade mais lateja, como um ferimento mal cicatrizado, insistindo em abrir-se novamente. Quantas vezes você precisou mentir para si mesmo para poder seguir em frente? Quantas vezes precisou inventar razões para justificar ações que seu coração já tinha condenado? A verdade é impiedosa com a mentira.
Não importa o quanto você tente mantê-la longe, ela sempre volta, como uma sombra que acompanha cada passo. E quando ela chega, não há defesa possível. Só restam duas opções: enfrentá-la ou fugir dela. E fugir, minha cara alma ferida, você pode tentar ignorar a verdade, reprimi-la, enterrá-la sob 1000 camadas de distrações, compras, likes, festas, drogas, conversas vazias, projetos sem sentido. Pode construir um castelo de areia e fingir que ele é eterno. Mas chegará um dia em que a maré subirá, e não haverá muros altos bastante para detê-la. E então, você será obrigado a encarar o que tentou esconder por tanto tempo, sozinho, sem testemunhas, sem justificativas. Apenas você e a verdade, cara a cara, como dois duelistas prestes a disparar. Mas a beleza nisso tudo, uma beleza crua, quase dolorosa, pois é só quando enfrentamos a verdade que podemos nos tornar autênticos. A autenticidade não é algo que se conquista facilmente. É algo que se arranca do corpo com unhas e dentes, deixando cicatrizes que nunca mais saem. É o preço mais alto que se paga por viver com integridade. E talvez, no fim, seja isso que define um homem verdadeiro. Não a ausência de erros, mas a coragem de admiti-los. Não a falta de dor, mas a disposição de senti-la até o último suspiro. Você já parou para pensar que talvez esteja sofrendo não por causa do mundo, mas por causa de si mesmo? Que talvez suas maiores batalhas não estejam lá fora, mas dentro de você? Que talvez a maior guerra que você travará em toda a sua vida seja contra suas próprias mentiras? Sim, pois a verdade não é apenas um fardo, ela é uma arma. Uma arma que pode destruir ou libertar. Tudo depende de como você decide usá-la. Alguns dirão que a verdade é cruel. Outros dirão que é desnecessária. Muitos dirão que é melhor viver na ignorância. Mas aqueles que ousam enfrentá-la sabem que, por trás da dor, existe uma clareza que nada mais pode oferecer. Uma claridade tão intensa que queima as mentiras e purifica a alma. E é nessa purificação que nasce algo novo, algo que antes não existia. Um homem diferente, uma mulher diferente, uma criatura que aprendeu a viver sem medo, sem máscaras, sem ilusões. Então, meu amigo, minha irmã, minha alma perdida, a pergunta final não é porque a verdade dói. A pergunta verdadeira é: você está pronto para sentir essa dor? Está preparado para olhar para dentro e ver o que há lá? Para ouvir o que não quer ouvir? Para aceitar o que não quer aceitar? Pois se estiver, então saiba que não há mais volta. A partir do momento em que a verdade entra em você, ela muda tudo. E mudar, como bem sabemos, é a única coisa que realmente assusta. E ainda assim, é a única coisa que nos faz livres. E então, meu irmão de sombras e luzes, minha irmã de cicatrizes e renascimentos, você sente? Há algo dentro de você que mudou. Não fisicamente, não há sangue, não há lágrimas visíveis, mas ali, no âmago da sua existência, um vento sopra diferente agora. Como se uma porta tivesse sido aberta em algum corredor escuro da sua alma, deixando entrar uma claridade que você nunca havia percebido estar ali o tempo todo. A verdade dói porque ela é viva. Ela respira, lateja, cresce. E quando a enfrentamos, não estamos apenas aceitando fatos, estamos nos reencontrando com aquilo que fomos treinados a negar. Cada mentira que carregamos foi escolhida por medo. Cada máscara, por vergonha. Cada silêncio, por covardia. Mas agora, diante do espelho partido, não há mais refúgios. Só resta a coragem de continuar olhando. Você pode fechar os olhos. Pode voltar para o mundo como se nada tivesse acontecido. Pode fingir que a dor da verdade não tocou seu coração. Mas saiba, o que foi visto não pode ser desvisto. O que foi sentido não pode ser desarraigado. A partir deste instante, cada passo que der será sob o peso daquilo que compreendeu, ou tentou compreender. E esse peso, estranhamente, também é leveza.
pois carregar a verdade, por mais árida que seja, é preferível ao sufoco das mentiras alheias. Então, pergunto-lhe agora, não como mestre, não como guia, mas como companheiro de jornada, o que você fará com o que descobriu? Continuará fugindo do próprio reflexo? Ou aceitará que a única forma de viver com autenticidade é morrer um pouco a cada dia para as ilusões que te mantinham aprisionado? Há uma frase antiga que diz: conhece-te a ti mesmo. Mas talvez, neste momento, ela precise ser reescrita. Talvez o que você precise ouvir de alguém que entendeu o peso do mundo sobre os ombros humanos seja isto: torna-te aquilo que és. Não aquilo que te ensinaram a ser. Não aquilo que esperam que você seja, mas aquilo que pulsa em você, mesmo nas profundezas do silêncio. Aquilo que grita dentro dos seus sonhos e sussurra nos seus momentos mais vazios. Torna-te aquilo que és, e isso só será possível se você continuar buscando, enfrentando, transformando. Se este vídeo tocou algo em você, te despertou uma pergunta que ainda lateja sem resposta, então não deixe que isso morra aqui. Curta, não por impulso, mas como um gesto de reconhecimento. Comente, não por hábito, mas como um ato de coragem. Talvez pela primeira vez você diga em voz alta algo que antes só pensava em segredo. Compartilhe, não por acaso, mas porque sabe que alguém, em algum lugar, precisa ouvir o que você acabou de sentir. E se inscreva, não por rotina, mas porque decidiu que quer continuar essa jornada, não sozinho, mas entre iguais que buscam a mesma verdade. Pois a verdade dói, mas é nela que encontramos o caminho, o único caminho que realmente importa, o caminho de volta para si mesmo.